Meninas, Amanda Rosa, Débora Faria, hoje é uma honra estar com vocês aqui. O nosso intuito hoje é justamente disseminar conhecimento, né? A gente ter uma visão do outro lado, que é o lado de quem está passando ou passou por um momento assim delicado, especial e que todos nós estamos vulneráveis. Queria agradecer inicialmente a Amanda, então, que hoje fez rádio. A gente sabe como, né, assim, realmente é uma dedicação, uma força que você está tendo. E é uma gracinha que a Amanda, ela, quando a gente conversou, ela falou: eu quero passar para todo mundo ter conhecimento, entender a importância do conhecimento, do autocuidado, do autoexame. Isso é muito bacana. Porque algumas pessoas vão pro outro lado, né? E não tem essa força que vocês duas têm. A Débora agora, após 5 anos, a gente está comemorando sua cura. E é um prazer. Então, obrigada mesmo, assim, de coração. Tá? A gente que agradece. Débora é fisioterapeuta. E agora, como eu falei, passou já pela cura. E a Amanda, assistente jurídica. E está agora em tratamento. Meninas, vamos começar com a seguinte questão. Como foi a descoberta? Foi por acaso, fazendo autoexame? Foi algum exame, uma consulta de rotina? Como que foi, assim? O que vocês... O que todo mundo quer saber? O que eu preciso fazer? Quais são os sintomas? Como que eu consigo? Eu tive a experiência, eu tenho nódulos e eu não sabia. Achei que eu sabia fazer autoexame e simplesmente eu vi que eu não sabia. Quando o médico falou que depois eu fui apalpar os lugares, eu falei: gente, como que eu nunca percebi? Né? A gente não tem nem sempre o hábito, né, Roberta? Comigo foi realmente por conhecer o meu corpo. Né? Eu falo que eu tô aqui hoje por causa disso. Né? Não estava na faixa de rastreio, né, faixa etária, estava com 32 anos. Então foi realmente uma grande sorte. Falo para quem acredita em Deus, para mim foi isso, né? Durante o banho, eu palpando, senti um caroço na mama direita. Era bem aqui na lateral, né? Então é importante a gente falar que o autoexame, né, o autoconhecimento do corpo não pode se restringir só à mama, né? A gente precisa palpar aqui, ó, o pescoço, aqui em cima da clavícula, embaixo, na mama toda e na axila, né? Os sintomas podem estar em toda essa área. Então, os sinais, né? Então, pra mim foi justamente com o toque, né, que eu consegui perceber esse caroço. Foi uma sorte porque a gente sabe que nem sempre é palpável, né? E... Você tinha prótese? Não tinha, mama natural. E foi um grande susto mesmo, porque a sensação que eu tive foi justamente: nossa, não tinha isso aqui ontem, como que tem isso aqui hoje, né? Então, eu acho que o mais importante a gente falar é que mulheres jovens, né, principalmente, que não estão nessa faixa de rastreio, de exames de imagem, de mama principalmente, precisam estar mais atentas ao corpo. Eu espero realmente que mude esse cenário, porque como a incidência em mulheres jovens está aumentando muito, a gente precisa estar mais dentro dessa faixa de rastreio, sim. Desde jovem, né? Essa cultura, né? E eu acho que o câncer é muito um tabu, né? Quando você chega e fala assim: nossa, estou com câncer. Todo mundo já fala assim, porque quando uma pessoa falece, você chega e fala meus sentimentos. Mas a pessoa tá ali tentando sobreviver. Você, assim, as pessoas ao geral não sabem lidar com esse tipo de informação. E quando fala, está com câncer, a pessoa já associa a morte da pessoa, parece que a pessoa já está morta. A prova viva aqui, ó, nada disso. Exatamente, então assim, igual comigo foi a mesma coisa. Eu não tenho caso na minha família de câncer, o meu teste genético deu negativo, o médico falou que a Amanda alguma coisa assim que você tem que passar, infelizmente. Foi um tumor que cresceu muito rápido. Eu tive um primeiro diagnóstico errado, porque o médico que eu fui falou que era uma fibrose pela minha idade, por não ter histórico, não pediu nem para eu fazer uma biópsia. Daí continuou crescendo, eu tinha prótese de silicone, ele cresceu por cima da prótese.
para vocês terem ideia, ele chegou a 12 por 13 centímetros. Era uma coisa absurda. Dava para ver certinho em cima. Tinha uma massa em cima da Qual minha que é mama. a localização? Ele vinha aqui, ó, daqui do bico do peito até aqui. Aí ele, como que ele ficou tão grande, ficava um quadrado mesmo na mama. Era uma coisa absurda. E aí ele cresceu, desenvolveu tão rápido que o médico falou comigo: Amanda, não tem como operar agora, porque se eu fazer uma cirurgia, vai ser uma cirurgia muito agressiva. Vamos iniciar pela quimioterapia. Daí eu fiz 6 meses de químio. Quando foi em janeiro desse ano eu operei. A gente fez uma cirurgia menor e enquanto eu estava no repouso, ele voltou. Aí eu tive que operar mais uma vez, daí a gente retirou a mama. Aí enquanto eu estava novamente no repouso, ele voltou pela 3ª vez. Aí eu falei com o meu médico: olha, vamos aproveitar e vamos retirar outra mama também, que não tem nada, mas eu quero ficar livre disso para sempre. Super te entendo. Exatamente, é como se fosse assim, cortar o mal pela raiz, porque a gente fica com medo desse retorno. É tanto sofrimento tomando medicação, fazendo uma cirurgia, que você fala assim: nossa, não dá, eu quero viver, mas também eu quero assim, ter qualidade de vida. Eu não quero apenas estar viva, eu quero ter qualidade, quero ter saúde, eu quero a minha saúde de volta. Até então eu não tinha nenhum problema, igual no meu caso também foi igual ela, da Débora, que a gente não faz parte da faixa etária. Você tem 31, 32? 31, eu descobri, faltava um mês para fazer 30 anos. Não, muito jovem, né? Sabe? E assim, quando você recebe o diagnóstico, é como se abrisse um calabouço. Isso, caísse. Um buraco. Porque assim, como que eu não tinha contato com pessoas assim, poucas pessoas que eu tive contato que teve a doença, você não sabe lidar com aquilo, sabe? Normalmente é aquele negócio: não, Amanda, é um tratamento de 6 meses, a gente já tá indo para 1 ano e meio. Foi Sabe? A Débora tem decididas, né? comigo também, né? Eu também era um tratamento de 6 meses, virou 1 ano e meio, né? E com as 2 últimas cirurgias, que eu fiz 4, foram 2 anos também. Então a batalha é longa muitas vezes, né? Assim, a gente tem que ter muita força de vontade mesmo, porque você não está lutando apenas contra uma doença, você está lutando para você estar vivo, para você sobreviver. Igual eu falo várias vezes que eu vou para a quimioterapia, que eu fico lá o dia todo com a minha mãe, às vezes eu não tenho força para estar ali, mas eu sempre oro e falo assim: Deus, hoje assim, eu vou colocar os pés e o Senhor coloca no chão, porque assim, eu quero viver não só por mim, mas pelos meus pais. Tantos sonhos que nós temos. Eu sou a única filha, tenho mais 2 irmãos, mas mulher, sou a única filha. Então isso para eles caiu como uma bomba, não sabia o que fazer. Na realidade, eu acho que a maioria das pessoas não sabe lidar muito com esse tipo de diagnóstico. Então assim, eu acho que quanto antes você, sabe, se apalpar, se conhecer. Se você tem dificuldade de fazer exame, vai no ginecologista, porque muitas mulheres também, não é só o câncer de mama que atinge as mulheres, o câncer do ovário também está crescendo muito, muito, muito. Então, por quê? Deixa de fazer prevenção. Então, assim, eu acho que ir ao médico não tem que ser um tabu. Ai, não gosto de ir ao médico. Mas às vezes você não gostar, quando você for ver, já tomou conta de você. A doença evolui muito rápido, em alguns casos, que foi o meu caso. Em 2 meses eu tava com um tumor de 13 centímetros. Isso é uma coisa absurda, sabe? Então, assim, quanto antes você se tocar e você ver, nossa, eu acho que tem alguma coisa errada, ou mesmo se não tiver, olha, eu tive uma tia que teve um câncer de mama, então a minha probabilidade é maior. Então eu vou buscar também esse conhecimento. É só para você tirar a dúvida, porque depois que você já está ali com a doença, é uma corrida contra o tempo. É verdade. Né? A gente não tem muito tempo. É aquela questão assim, você precisa de tempo, mas você não tem, porque as células estão ali desenvolvendo, você tem que fazer vários exames. Se você não tem um plano de saúde, igual no começo, quando eu descobri, eu não tinha.
a primeira coisa que o meu médico pediu para fazer era realmente um plano de saúde. E assim, quando você depende do SUS, eu sou muito grata ao SUS, né? Eu fiz meu tratamento, a primeira etapa na Santa Casa, mas assim, a gente sabe que não é tão ágil. Os recursos também são limitados. Exatamente, é algo que demora, você precisa fazer uma ressonância, você tem que fazer uma tomografia, mas são coisas caras e que tem muitas pessoas também na fila para aquilo. Então o tempo que você vai ali, digamos, perdendo, é um tempo que se lá atrás você tivesse se tocado, você não ia precisar estar passando por isso, né? Verdade. Então, mas o seu caso você descobriu com autoexame também? Com autoexame. Eu vi o caroço só que o médico crescendo, que não era nada. Só que assim, ele falou que não era, só que eu ainda continuei achando estranho. Uma fibrose, o trem crescendo duro, dessa forma. Era bem duro mesmo. E aí que eu falei, não, eu tenho que ir em outro médico, tem alguma coisa errada. Aí tanto que quando eu descobri, já eu estava no estágio 3. Não estava... E uma coisa que a gente conversou também é da importância de ir no mastro também, né? No ir só em ginecologista, né? Mesmo as jovens irem em mastro. Meu acompanhamento hoje eu faço a cada 6 meses com mastro. Sim. E assim, é claro, os ginecologistas são preparados e tudo, mas o mastro, gente, ele é pra isso. É a especialidade de mama, né? Ginecologia já é da parte genital e tal, né? Ovário, útero. Então é muito importante isso que você falou também, porque a maioria das mulheres tem só o ginecologista. Só o ginecologista. Eu, quando descobri, que eu senti, na verdade, eu cortei o caminho e já fui direto no mastologista. Eu não tinha mastologista, mas a minha irmã já acompanhava, então isso me cortou um caminho enorme, né? Porque o mastologista que é o especialista. Então isso é muito legal da gente falar. Então, é conhecer o corpo, né? Qualquer sinal, qualquer sintoma, que a gente sabe também que não é só caroço, não é só... É isso que eu já ia perguntar pra você. Vocês sentiram algo mais? Uma fadiga? Algo que vocês conseguiram correlacionar ou não? Eu nada, nenhuma fincada, nenhuma dor, nada. Né? Pode ser caroço, Roberto, pode ser quando o mamilo inverte ou alguma parte da mama mesmo, né? Inverte, fica com aspecto às vezes de casca de laranja. Às vezes sai secreção do bico do peito também, é importante falar disso, tanto né? sanguinolenta quanto aquosa pode ser, né? Vermelhidão, calor, coceira ou alguma feridinha que não cicatriza, tudo isso pode ser sinal de câncer de mama. E não é o que a Amanda falou, não é ter medo e esconder, ao contrário, se a gente tem algum sinal, você conhece seu corpo, tem alguma coisa diferente, é correr no médico. Se não for nada, ótimo. E se for, tem que enfrentar. E quanto mais cedo descobrir, maiores as chances de cura. E o tempo faz muita diferença. Muita diferença. É uma corrida contra o tempo mesmo, sabe? E os mais agressivos principalmente, né? Sim, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, a gente chegou a um ponto agora que estava, assim, finalizando o tratamento. E quando foi agora no fim de maio, eu tive uma recidiva. 3, na realidade, na coluna, na cabeça e no pulmão, de uma vez. Eu fiquei internada, eu tive que ir pro CTI, foi uma loucura. E aí, novamente, o meu médico conversou comigo e falou assim, Amanda, ou você entrega ou você vai lutar. Aí eu falei assim, não, entregar nunca foi uma solução pra mim. Porque assim, é muito fácil eu deixar pra lá, morrer, pronto, acabou. E não, eu falei assim, não, eu tenho muitos sonhos para viver. É assim, quando eu faço minha terapia, a gente sempre fala, é sobre viver, não é sobre morrer. Exato. Sim. Eu não associo em nenhum momento o tratamento que eu estou passando à morte. Eu associei a vida, porque eu estou lutando para eu viver. Hoje eu fiquei o dia todo no hospital para eu morrer. Claro que não, eu tô aqui, passei por todos os exames que eu fiz hoje, justamente porque eu quero estar viva, mostrar para Deus, olha, eu sou digna de estar aqui, eu quero mesmo viver, quero mesmo fazer parte disso aqui, assim, digamos, custe o que custar. Então, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer rádio, O meu cabelo já tinha voltado a crescer, e aí eu com a rádio que eu tive que fazer na cabeça, a radiocirurgia, eu deitei na cama, quando eu acordei, o cabelo estava todo no travesseiro, caiu todo de uma vez novamente. Só que igual eu falei com minha mãe, chegou um ponto da minha luta contra a doença que o cabelo pra mim
é o de menos. Isso Você só quer se curar. A gente desapega, né? Assim, com a questão de saúde, que eu estive pensando. Eu lembro que eu saí do hospital e eu vi o pessoal fazendo selfie, não sei o que. Eu falei, gente, né, fica tudo tão pequeno perto, né? Assim, os valores estão tão invertidos, né? Mas ano que vem vamos gravar de novo e a gente vai estar celebrando igual a Débora. Sim, Deus quiser. É maravilhoso. Dé, e hoje o acompanhamento, como que você faz? Como que vai ser agora a partir do 5º ano? Então, na verdade fez 5 anos, Roberta, do diagnóstico, né? Sim, foi de setembro de 2018 o diagnóstico. Isso. E agora em outubro fez 4 anos que eu terminei a quimio. A quimio. Né? O tratamento todo tem 3 anos e meio, mais ou menos. Eles consideram 5 anos depois do final do tratamento. Né? Que ainda estamos chegando lá. Tá quase. Como meu percurso também foi bem tortuoso, né? Eu também tive uma recidiva no meio do tratamento. Né? Então, na mesma mama? Na mesma mama. Que aconteceu? Meu caso foi um pouquinho diferente da Amanda, assim, mas tem muita coisa em comum também. Eu primeiro fiz a cirurgia, né? Porque o meu estava pequeno. Então foi cirurgia primeiro. A gente fez uma cirurgia mais local, né? Depois eu fui para quimioterapia. E aí foi quando eu tava na metade da quimioterapia, apareceu um carocinho embaixo da cicatriz. Então eu mais uma vez senti. E também já tava assim, cabelinho crescendo já, porque tem algumas quimioterapias que já crescem o cabelo, né? E aí depois eu voltei, fiz outra cirurgia local para voltar mais rápido para a quimio, que era mais preocupante a parte sistêmica, né? O restante do corpo. Voltei para a quimio com uma nova droga mais pesada e tudo mais. E aí deu quase 1 ano de quimioterapia. Depois que terminou a quimio, eu ia fazer a rádio. E aí já tava com as marcações da rádio e aí me deu essa sensação ruim. Eu falei, gente, não tô segura, não acho que vai ser isso, eu quero tirar a mama. E aí eu conversei com meus médicos, eles super abraçaram a causa, assim, claro que tem vários riscos, né, gente? Sim. Todo mundo pensa que tá com câncer de mama, tira as mamas. Não é assim que funciona, né? Tem vários riscos, a mastectomia, né, de necrose, você perder, não conseguir reconstruir a mama, ou reconstruir depois perder a reconstrução. Então, os médicos realmente têm que ponderar, né, tem que ver cada caso é único mesmo. Né? E naquele momento eu me senti segura, fiz a mastectomia e quis fazer também da mama, né, da outra mama preventivamente. Não foi possível fazer na mesma cirurgia porque meu corpo estava extremamente debilitado, né, quase 1 ano de quimioterapia. E aí eu fiz uma primeiro, coloquei uma prótese expansora que não é definitiva. Depois fiz a rádio. Foram 25 sessões de rádio. Quando eu terminei a rádio, que recuperou pele, recuperou tudo, aí depois que eu fui fazer, né, a cirurgia para trocar a prótese definitiva e fazer a contralateral. Então foi esse processo todo aí, e é isso que a Amanda falou, é um processo muito difícil, né? Assim, quem me vê hoje do jeito que eu tô, não tem noção do não que imagina tudo que eu passei, né? Então assim, quem tiver interesse, entra lá na minha página, Nasce uma Borboleta, para vocês verem um pouquinho da minha história que eu fui relatando ao longo do tratamento, né? Então, assim, como a Amanda tá passando aí, eu sei bem, tanto que é difícil, a gente tem que se manter forte e ter fé todos os dias, haja resiliência, assim, eu falo que é uma montanha russa mesmo de emoções, né? Tem dia que você tá bem, no outro dia você tá péssima, às vezes no mesmo dia a gente tá conversando. Você tá bem de manhã, tá péssima à noite. E então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar também da rede de apoio, né? Então, assim, a família, os amigos, a equipe, né? Você tem que confiar muito na sua equipe médica e todos os profissionais que te atendem, porque realmente é necessário esse suporte, né? Então fazer um tratamento psicológico eu acho essencial. Eu acho que não tem como passar por isso sem ter um tratamento psicológico. Como você estava falando, essa questão da rede de apoio, eu nunca vi tanta mulher abandonada. Sim. Eu nunca vi. É uma coisa assim. Às vezes o próprio companheiro não sabe lidar. E assim, várias vezes eu conversava com algumas mulheres
pelos corredores do hospital sempre falando. Ah, ele me largou porque eu fiquei doente. Até por uma ignorância. Exatamente. E às vezes quando eu vi algum homem acompanhando, sempre destratando a mulher, sendo muito rude com ela ali. E ali eu falei com minha mãe, olha, eu acho que mulher fica do lado do homem quando ele tá doente, mas o homem não fica do lado da mulher quando ela passa por isso. É algo que a gente precisa falar sobre para mudar, né? Então, o que eu vejo, Amanda, é que os homens, eles já se cuidam menos, já buscam menos informação, as mulheres já se cuidam um pouco mais, já tem um instinto de cuidade, né? Então, assim, a gente precisa falar mais sobre o Outubro Rosa, inclusive para os homens. Sim, tá chegando em Novembro Azul também. Exato. Não, e o próprio câncer de mama no homem, agora até pegando a deixa sobre a questão da gente, né, fazer a extração, ginecomastia, né, quando eles têm, assim, a chance aumenta. Nas mulheres é 11, 12% da população vai ter, ponto. Sim. E os homens, esse índice também, ele não é muito baixo. E aí eu fico pensando muito a questão de anabolizante hoje em dia, também tem esse uso aí descontrolado, e que uma das consequências é justamente o crescimento da mama dos homens, né? E as pessoas não têm noção do risco. Mas acontece em homens sim. Sim. E tem que prever, tem que fazer, assim, tem que ir no médico, mesmo os homens, tem que ter essa prevenção para o câncer do corpo do mesmo jeito. Mesma coisa, tem que parar com esse machismo. Sim. E o problema nos homens é que como eles não se cuidam, não se tocam, não tem vergonha mais, né, enfim, em relação a médico, geralmente quando já descobre avançado. Sim. Né? Então é um alerta mesmo, né? E voltando à questão dos companheiros dessas mulheres que estão passando tratamento, né? Eu acho que ignorância, machismo, né? Várias coisas, várias questões. Mas a gente falar mais sobre para os homens pode mudar essa realidade, né? Porque é muito triste a gente pensar que a maioria das mulheres que passam por isso são abandonadas na pior fase da vida. E o outro lado da moeda também. Muitas vezes eu atendo mulheres que falam, não, se eu tiver algum problema, o meu marido ele tem uma condição boa, ele arca. Gente, não é assim. Não. Né? Assim, não é nem justo a gente deixar um peso nosso de vida e financeiro nas mãos de outra pessoa. Imagina um cônjuge, um companheiro. E a gente não sabe o dia de amanhã também, não sabe como que vai ser a condição do outro. Mas tem muita mulher, principalmente aqui em Minas, tem uma cultura assim, absurda, da mulher deixar nas mãos do homem. E isso vale para o outro lado também. Vai acontecer de eventualmente o homem contar comigo. Eu acho assim, tem que ter um companheirismo mesmo, acho que tem que ser um planejamento em conjunto. Mas isso piora mais essa situação. É verdade. Porque além de não ter o apoio moral, não tem o financeiro. E assim, é um tratamento muito caro, mesmo que você vai tratar pelo SUS. Às vezes você fica o dia todo no hospital, então você precisa de uma alimentação, assim, igual por exemplo na Santa Casa, eles dão um lanche ali pra pessoa, mas assim, né? Dentro das condições. Exatamente, e não é sempre que vai ter, igual quando vem, por exemplo, aquelas vans do interior. Nossa, é muito sofrido, a gente vê, e às vezes eles ficam até pedindo ajuda mesmo para complementar ali na alimentação, porque vem cedo, né? Mesmo se a sua consulta for 7 horas da manhã, você tem que ficar até o fim da tarde para voltar, né? Então, assim, é muito desgastante tudo. Sabe? Não tem nada que você pode falar assim, ah não, hoje vai ser mais tranquilo. Nunca é mais tranquilo, você não sabe. Assim, toda vez que eu vou ao médico, eu falo com a minha mãe, que minha mãe pergunta, será que vamos demorar? Eu falo assim, mãe, a gente só tem horário para entrar, não tem para sair, porque parece que acontece 1 milhão de coisas, é impressionante. A gente tem que ficar por conta, Sim, no dia do tratamento tem que ficar por conta, e é isso mesmo, a gente vê, eu tratei inicialmente também pelo SUS, porque eu também estava sem plano de saúde, então fica aí os alertas, né, gente, não fiquem sem plano de saúde, se possível. Né, tenham aí um plano, um planejamento mais básico possível, um seguro de vida, né, Roberta? Aí entrando até na sua profissão, né, Roberta? Porque é importante a gente falar isso mesmo, né? Tanto que pra mim foi importante. Eu, por sorte, a Amanda tinha, né, um plano, um seguro de vida. E aí, como eu tava sem plano de saúde, eu sou autônoma, né, e tudo mais, foi muito importante ter esse seguro de vida, né? Na época me ajudou muito,
né, com essa questão financeira. Que além de passar, você tem que, Ainda dependendo, parar a atividade, né? Assim, se você teve que suspender ali por um período. Eu tive 2 anos sem trabalhar. Eu fiquei 4 meses. Agora, também sem ir ao escritório, sem fazer as minhas funções. Graças a Deus, as advogadas que gerem o escritório são muito tranquilas, elas me apoiaram totalmente, não cortaram meu salário, nada, mas eu sei que essa não é a realidade. Sim. E, infelizmente, a doença, ela não avisa que ela vai chegar. Então, às vezes, te pega de uma forma totalmente inesperada. Que você não sabe aonde recorrer. Igual no meu caso, nesse último caso, a gente chegou a fazer algumas vaquinhas online, porque a Unimed, né, não estava liberando todos os tratamentos. E assim, graças a Deus, eu fui muito afortunada com pessoas que me ajudaram ali 100% no momento que eu e a minha família mais precisou. Mas, infelizmente, a gente não sabe que não é todo mundo, que tem pessoas que podem contar, assim, tem gente que é sozinha mesmo, né? Então, assim, eu acho que a gente ter um planejamento é essencial mesmo. Se, igual, assim, não consegue pagar um plano de saúde, mas ter um seguro de vida, porque é um apoio. Não, eu acho que é aquilo, assim, você não paga esperando usar. Gente, você igual seguro de carro. Você paga assim pra não usar. Pra não usar, exatamente. Mas se pegar a gente desprevenido, igual a gente foi pega, né, tá ali. E é isso mesmo. Eu faço uma analogia muito com uma bola de cristal, né? Que se todo mundo tivesse uma bola ali e perguntasse, e se falasse assim, não, você terá tal coisa. Isso é, gente, não é só em relação a questão de saúde, não a tudo. A nossa postura seria outra. Exato. Como a gente não tem, vamos fazer a nossa parte. E aí entra nos cuidados, na prevenção, no pós. E na quinta-feira eu fiz uma live com a doutora Roberta Galvão, geneticista, e ela falou como que a atividade física ajuda a gente na prevenção, como que uma alimentação saudável ajuda. E pós, né, eu quero até conversar com você também, o que os médicos falaram com você sobre isso. O seu caso foi genético, né? Então, na verdade, não foi nada constatado, assim, né? No teste genético não deu nada realmente comprovado, mas tem uma variante lá que eles falam que é uma mutação que que não tem correlação ainda para medicina com câncer de mama e nenhum outro câncer, né, de ovário, de útero, enfim. Então, eu tenho que acompanhar essa variante de tanto em tanto tempo, fazer o teste genético de novo. Né? Mas já refiz, enfim. Não tinha ninguém na minha família. Depois que eu tive, 2 tias tiveram. Sério? Sim. Então, assim, eu fui a primeira, né? Ambas por parte de mãe? Ou Não. pai ou uma de cada? Uma irmã do meu pai, né? Parte de pai, a outra é prima da minha mãe. Né? Entendi. É um pouquinho mais distante, mas assim, é surreal. Eu realmente, Roberta, jovem, não tinha histórico familiar, sempre me alimentei bem, sempre fiz atividade física. Então, assim, realmente foi um... E às vezes, quando você vai se questionar, você fala assim, nossa, mas o que eu fiz pra estar recebendo esse presente grego? Mas isso tá com acontecendo. certeza esse histórico seu de saúde te ajudou na recuperação, Sem né? dúvida nenhuma. Isso minhas médicas falavam desde o início. Você não tem realmente muitos fatores. Mas assim, Roberta, vendo, por outro lado, hoje eu sou fisioterapeuta oncológica, né? Hoje, depois do tratamento, eu comecei a seguir essa área, assim, foi como um chamado mesmo, né? E aí hoje 90% das minhas pacientes são mulheres com câncer de mama. Então depois a gente vai conversar. E o que acontece? Hoje eu estudo mais a fundo, né? Sei mais a fundo. E tem alguns fatores de risco que eu tenho, sim. Entendi. Né? O fato da mulher não ter filhos até os 30 anos é um fator de risco. É um deles, a para doutora câncer de falou. mama, né? E eu não tenho filhos. Hoje eu tô com 37, né? Eu tava com 32. O uso vamos falar, a exposição hormonal prolongada, né? Eu tomei anticoncepcional desde nova, né? Então foi um fator, sim. Então eu falo que o câncer, ele é multifatorial. Não adianta a gente querer, foi por causa disso, né? Eu acredito muito no fator emocional. Muito. Eu tive algumas questões emocionais que eu acho que podem ter sido gatilho, não a causa, né? Então existem fatores de risco, no meu caso, sim, né?
E eu costumo dizer, Amanda, que hoje, na verdade, nem quando eu fui diagnosticada, nem durante o tratamento, eu questionei a Deus o porquê de eu estar passando isso. Mas sempre pra quê? Sim. Né? Eu acho que é muito mais pra que isso tudo tá sendo, né, tá ocorrendo na minha vida, porque envolve todo mundo, né? A família inteira, os amigos, todo mundo que te conhece, que te ama, fica impactado, mexe com a vida de todo mundo, revira todo mundo de cabeça para baixo, né? Então tem um propósito, eu acredito muito nisso. E hoje eu vejo até na minha profissão. Quem imaginou? Eu lá no tratamento, eu nunca imaginei que eu ia dar conta de trabalhar com paciente oncológico, né? Porque mexe com a minha história, né? E eu sou muito sensível. Então, assim, mas foi vindo. Então, assim, pode ter certeza que você ainda vai. Eu sei que durante a tempestade a gente não enxerga muita coisa, né? Mas ao longo do tempo, com o estudo passando, você vai se encontrando e vendo os praquês, né? Tenho certeza que Deus não te escolheu à toa, né? E eu brinco que Ele só escolhe os melhores guerreiros para as batalhas, né? Porque não é fácil, você tem que ser muito forte para passar por isso, muito forte mesmo. São dias difíceis, né? Até hoje me perguntam muito, sabe, Roberta, assim, você ainda tem medo? Ou passa, esquece, fala, gente, esquecer jamais, né? É um trauma, não deixa de ser, né? Então, é um divisor de águas, eu acho, na nossa vida. É óbvio que o que eu tive, o choque séptico, são questões completamente diferentes, mas a gente parar pra pensar, a sepse, 60% das pessoas que têm o que eu tive falecem. Ponto, 60%. Então, assim, eu vi por esse lado também, eu tento levar por esse lado. Meu cuidado pós-sepse por uns 2 anos ainda tem que ser alto também, a gente até conversou disso um dia. Mas eu penso nisso, num propósito. Igual a sepse, eu vejo quantas pessoas não sabem o que é. Gente, uma unha encravada pode gerar aquela infecção no nosso corpo e a gente vinha falecer. Então, eu acho que é importante e agradeço mais uma vez vocês toparem a gente fazer aqui, porque realmente o brasileiro ele precisa ser informado. Eu tenho certeza que hoje, depois de assistir, vai ter muita gente que vai estar lá, vai estar já fazendo o autoexame, vai no espelho, se ficar na dúvida, levanta o braço. Gente, depois você podia compartilhar na sua página, Dê. Você uma vez postou assim, tipo um passo a passo. Se você tiver, podia compartilhar de novo. No Nasce uma Borboleta, para o pessoal ver. Você falou uma questão importante, porque a gente fala de prevenção, quando a gente fala de conhecer o próprio corpo, né, autoconhecimento, autoexame, manter as consultas e os exames em dia, tudo isso é prevenção, mas é prevenção secundária, né? A gente precisa falar de prevenção real, o que realmente pode me fazer evitar de ter a doença ou reduzir o risco de se ter a doença. E a gente fala não só de câncer de mama, mas vamos falar do câncer em geral, né? E aí vem os 4 pilares da saúde, você falou de alguns aí, que é realmente uma alimentação saudável. Então, a gente vem de uma era de industrialização que é horrorosa, né, gente? A gente alimenta muito mal, acha que alimenta bem. Alimentar bem é fruta, verdura, natural, é coisa da natureza. Quanto mais natural, melhor. Descasque mais e abra menos, é o famoso, né? Então a gente precisa realmente mudar esse hábito alimentar, processado, industrializado, conservante, tudo isso é altamente cancerígeno, né? Então, se a gente mudar realmente a nossa alimentação, estar bem atento a isso, e para isso temos os nutricionistas, temos profissionais para isso também, né? Praticar atividade física de forma regular. Então, o que preconiza, né? De prática de atividade física? 150 minutos semanais, né? Então, a gente precisa estar regularmente fazendo atividade física. Se for pensar 150 semanas, né, gente? São 3 vezes na semana, 50 minutos. Prioridade. Isso, né, é prioridade. Eu acordo 7 horas da manhã, tô na academia, não tem negociação com a minha E vai mesmo, que ela posta. Eu vejo. O dia que eu não vou ser, que eu acordo e vejo, meu Deus, ela já foi de coisa. E é pra incentivar mesmo, né? Porque a gente tem que ser exemplo mesmo. Não adianta eu pregar uma coisa que eu não faço, eu faço. Né? Então eu já cuidava, hoje eu cuido de redobrado. Né? Então atividade aeróbica, atividade muscular, a gente precisa estar sempre fazendo.
Então, alimentação, atividade física, a questão do sono, né? Então, as pessoas hoje dormem muito mal. O celular até a hora de dormir, o estímulo que a gente tem o tempo inteiro de tudo nesse mundo, custa desligar a cabeça, não dorme bem, dorme pouco e com má qualidade, né? Então, a gente precisa cuidar do sono porque é a hora que o nosso corpo repara as células defeituosas que podem gerar um câncer. Então, o sistema imunológico nosso, ele trabalha principalmente à noite. Se a gente não dorme bem, isso não acontece. E o câncer é uma falha do sistema imunológico, justamente em detectar essa célula que está defeituosa e matá-la antes que forme um tumor, né? E o quarto é o controle do estresse, das emoções, que eu acho que hoje é um dos piores pilares. Gente, esse WhatsApp o estresse que a gente gera vive, produtividade o tempo inteiro, estímulo, informação o tempo inteiro. Então, a gente tem que ficar um pouquinho mais calmo. Isso depois que eu passei, né, pela situação de saúde, eu mudei, assim, praticamente radicalmente. Tem que ser, Roberto. Então, assim, reduzi meu ritmo, vou com calma, com atenção, porque, gente, se a gente não parar pra cuidar da gente, acabou. E isso é só a gente. Só nós podemos fazer por nós. Não, e nós somos completamente substituíveis, né? Sim. Então, assim, a gente se mata por um trabalho e aí? Exatamente. Onde que vamos chegar com isso? Então tem que ter equilíbrio, claro, que todo mundo, né, precisa. Mas, assim, até que ponto a gente tá abdicando da saúde? Às vezes, temporariamente, não, tô com um projeto aqui, vai durar um mês. Tá, mas não prorroga demais, né? Então a gente tem que ter essas prioridades. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Não tem como. Exatamente. Né? Falo Então, muito isso. É uma consciência que a gente tem que criar. Ninguém pode ir pra mim na academia, ninguém pode ir pra mim, né? Alguém pode até pagar pra você, mas ninguém vai. Pode pagar personal, mas se você não for lá e não fizer, não vai adiantar. Faço uma analogia muito com aquela questão do oxigênio quando a gente, né, vai viajar de avião, que era a moça que falou, cai o oxigênio, coloca primeiro em você e depois que tiver ao seu lado. Se a gente não estiver forte espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. E às vezes vai até atrapalhar outra pessoa, né? Que você vai passar ali o seu nervosismo, o seu medo e tudo. Por exemplo, eu mesma, raras as vezes que eu cheguei e chorei com os meus pais por causa disso. Eu prefiro eu mesma, sozinha ali, fazer minhas orações, chorar, botar pra fora, porque às vezes eles ficam pensando assim, nossa, ela vai desistir. Assim, quando você tá extremamente cansado, as pessoas já associam assim, nossa, vai desistir. Não, eu estou cansado, xoxa, capenga, nenca, mas eu não vou desistir, eu só estou cansado, porque é uma batidão muito forte, sabe? Assim, é algo que, assim, ataca diretamente seu corpo, porque a quimioterapia é uma droga muito pesada, muito forte, e você tem que ter aquele mental bom, porque eu não quero passar para os meus pais também, assim, nossa, hoje eu tô meio assim, que meu pai fica completamente preocupado o tempo todo, ele fica, você tá bem? Você tá bem? Você tá passando mal? E assim, fica aquele medo constante. Então, a gente tem que estar forte emocionalmente, justamente pra gente até passar para as outras pessoas isso, e também aguentar tudo que nós estamos passando, né? É nos acolher, mas também mostrar para o outro, olha, é difícil, mas nós vamos passar por isso. O câncer não é um bicho de 7 cabeças, cada vez mais tem mais e mais tratamentos. Assim, tem muitas pessoas que estão doentes e não contam para a família, porque eu conheço várias histórias assim, de que só quando a pessoa agravou muito, passou mal, desmaiar, que levaram para o hospital, que descobriram. A pessoa, assim, escondeu a doença completamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu mesmo e falar mais abertamente dessas coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, mas está cada vez mais frequente no nosso dia a dia, com as pessoas próximas a nós. E, assim, infelizmente, a tendência é só aumentar, não é diminuir, né? Na verdade, Amanda, 1 a cada 8 mulheres terão câncer de mama. Pois isso é assustador. muita coisa. Né? Então, assim, sabe quantas mulheres morrem por câncer de mama por dia no Brasil? 50. Por dia. De 1 a 8, então, acho que vai ter.
Então, assim, a gente realmente precisa falar mais, desmistificar mesmo, parar de associar com a morte, né? É uma doença que muitas pessoas, muitas mulheres hoje já convivem de forma crônica, que nem sempre tem a cura, mas controlam bem a doença, assim como a diabetes, assim como a hipertensão. E é isso que eu quero estar viva para ver mesmo, porque vai acontecer ou com a gente ou com alguém muito próximo da gente. Todo mundo vai passar por isso, né? Então todo mundo faz parte dessa luta. Não é uma questão só das mulheres, das mulheres e dos homens, e é de todos. Então a gente precisa realmente falar sobre isso com mais naturalidade e com mais responsabilidade mesmo. Sim, e isso também eu acho que vai acarretar mais as pessoas se cuidarem mesmo, de ir ao médico, de fazer os exames e, assim, para a gente diminuir aí esse diagnóstico, né? Tardio, que é o que acontece, né? O triste é isso, às vezes descobre, realmente é muito tardio. A gente hoje moramos na capital, mas a gente sabe que no interior é super difícil o acesso. Tudo é mais difícil. Né? Então, assim, às vezes a campanha de mamografia lá é uma vez no ano, um dia. Né? Então, não, assim, não atende a todos. Então, assim, a gente tem que começar a conversar sobre isso abertamente. Igual muitas pessoas têm parente no interior, falar: tia, seus exames tem dia, você quer vir aqui pra casa pra fazer? Eu te acompanho, sabe? Verdade. Assim, ter essa conversa, assim, é chato. Mas não é nada demais, sabe? A gente tem que cuidar do outro, exatamente. Tem que parar com esse tabu de se falar daquilo, não. Se eu falar, eu vou trazer energia pra ter. Não, pelo contrário. Né? Você tá se prevenindo e se for pra ter, descobrir rápido. As pessoas nem conseguem falar a palavra câncer, Roberta. Eu falo câncer como se fosse um braço, uma perna. Tem que ser, porque não pode ser dessa forma mais, né? E eu achei muito interessante essa questão que você falou agora, é verdade. Esse suporte, até indiretas, né? Assim, da pessoa, não, você precisa vir aqui, fica aqui em casa, porque realmente, pra quem tá no interior é difícil. Hoje eu atendi uma radiologista e ela mencionou que foi difícil a gente conseguir reunir justamente porque a gente tá no Outubro Rosa. E ela falou que de fato dobra, quase triplica, assim, a quantidade de pessoas fazendo exame. Então é legal a gente ver que na prática essa campanha faz diferença. Faz efeito, sim. Uma vez ao ano, então uma vez ao ano, se a pessoa fizer, né, a mamografia, ou dependendo da idade, um ultrassom, porque às vezes não tá na idade ainda de mamografia, mas pode fazer ultrassom. Exato. Né? Então, mamas jovens, principalmente densas, né? Exatamente, aí faz. E aí uma coisa também que eu conversei com a doutora Roberta, que às vezes as mulheres deixam de fazer reposição hormonal com medo de ter câncer, só que aí acaba tendo questão cardiovascular, né? Me conta uma coisa, essa questão do tratamento hormonal, de questões hormonais, você ficou proibida, por exemplo, anticoncepcional, proibida ou recomendada não usar? Não, na verdade, tem vários tipos de câncer de mama, né, Roberta? O tipo que eu tive é o mais agressivo, né, ou um dos mais, que é o triplo negativo. Ele não tem receptor hormonal, tá? Então, teoricamente, não teria tantas questões hormonais, mas mesmo assim, eu sou proibida de qualquer questão hormonal hoje, né? Porque o câncer, o tumor, ele não é 100% aquele subtipo, né? Mas ele é a maior parte triplo negativo, é assim que funciona. Então ele pode ter algum receptorzinho hormonal, né? Então a recomendação é nada com hormônio. No dia do diagnóstico, minha médica já suspendeu o anticoncepcional e nunca mais eu posso tomar nada hormonal. A exceção hoje do DIU de cobre, por exemplo, ok, né? DIU de cobre, DIU de prata, né? Eu cheguei a colocar. Então, assim, tem métodos hoje, graças a Deus, né, gente? Hoje tem recurso para quase tudo. Então, é buscar isso mesmo. Então, uma outra questão sobre congelamento de óvulos. Ah, sim. Que a gente também tem que falar sobre, né? Que existe a possibilidade de todas as mulheres. Eu penso o seguinte, chegou em 30 anos, se não tiver uma expectativa, congela. Já.
providencia. Quando a gente faz a quimio também é recomendado, né? Inclusive o seu médico te alertou na época, eu lembro que na época você mencionou. Sim. Foi você até que me alertou, foi eu vou congelar. Vou congelar. Mesmo. E infelizmente é outra realidade distante de muitas Da mulheres, maioria, né? Porque a gente sabe que é um tratamento caro, né? Eu não tinha nem cabeça, porque quando você recebe o diagnóstico, você só quer fazer o tratamento, você não consegue pensar em mais nada, né, Roberto? Então, quem me alertou na época, os médicos às vezes conversam, mas muitas vezes não. E quem me sacudiu foi a minha irmã. Olha. Ela, né, ficou sabendo, conversando com os médicos e tudo, e ela marcou pra mim. E eu lembro que eu falei com ela, nossa, não tem cabeça pra isso agora não, que congelamento de óvulo. Ela falou assim, você quer ser mãe? Aí eu brinquei com ela assim, eu vou. Aí ela falou, então você vai na consulta amanhã, tá marcado, vou lá com você e tal. Então eu fiz, e o que me possibilitou fazer na época foi justamente o seguro de vida, porque eu recebi, né, a indenização e aí eu consegui pagar. Mas assim, Roberta, até eu não teria condição de fazer se eu não tivesse recebido esse dinheiro, porque assim, não é muito dinheiro para você despender de uma vez, né? Assim, claro que desparcela e tudo, mas é muito caro. Então assim, eu tive que ainda fazer 2 procedimentos para conseguir um número ideal, porque eu justamente tomava anticoncepcional, tive que interromper, não dava tempo de esperar meu ciclo natural acontecer para poder coletar na melhor parte do ciclo. Então foi do jeito que tinha que ser, do jeito que dava, e aí eu gastei 2 procedimentos para isso, então foi duplicado o valor, né? Então estão lá congeladinhos, mas assim é uma realidade distante de muitas mulheres. Eu mesmo não fiz, eu não tive nem tempo hábil para isso, porque quando a gente descobriu, o meu médico falou assim, você precisa começar a quimio hoje, né? Sim. Entendeu? Não dava, não dava. A agressividade do tumor que eu tive foi tão grande, mas tão grande, que ele falou assim, mas a gente não pode pensar nisso agora não, agora a gente tem que pensar em você ficar viva. Exato. Então, assim, tem uma amiga que ela, foi isso. Depois dela tratar e tudo, ela já teve 3, natural. Sim, mas assim, quem tem condição, ela teve 3 e cada coisinha mais linda. Eu tava até vendo se é uma decisão do STJ agora, foi dia que eu até deixei aqui, dia 16 de outubro, o STJ mandando um plano arcar com congelamento. Isso desse mês agora. Semana passada, dia 16. Eu tenho uma paciente que entrou na justiça e conseguiu fazer o congelamento. Será que esse caso dela que eu vi aqui é decisão da STJ? Depois eu vou olhar depois. Mas então assim, a gente não pode deixar de batalhar pelos nossos direitos. No seu caso, Amanda, claro, não deu tempo. Sim. Isso acontece muito. Eu tenho uma grande amiga também que não conseguiu fazer. Mas também não perca suas esperanças. Se é essa a sua vontade ainda de ser mãe, porque a gente sabe que o corpo, gente, é maravilhoso, né? E tem várias pessoas, várias mulheres que eu conheci também que depois foram mãe naturalmente, né? Mas é importante sim a gente falar que muitas ficam realmente inférteis, né? Porque a quimioterapia ela induz a gente à menopausa de forma precoce ou não, né? E aí você pode se manter nessa menopausa pós-tratamento, e isso que deixa a mulher com a impossibilidade de ser mãe pós-tratamento. Mas muitas vezes o corpo volta a produzir normalmente os hormônios e aí volta ao natural, né? Então, Odeia, eu queria te pedir para a Amanda e para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, que estiver passando por o que você já passou. Eu acho que só quem viveu consegue entender 100% mesmo a outra. Naqueles dias que você acorda e fala assim, meu Deus do céu, acho que não vou dar conta. Como você fazia, assim, o que te dava uma força espiritual, mental, sabe, assim, se você pudesse falar para todo mundo que está passando pelo tratamento? Eu acho que em primeiro lugar fé. Independente de religião, não estou falando de religião, né? Estou falando de espiritualidade mesmo. A gente ter fé que vai dar certo. Porque se você não tiver essa mente sempre focada nisso, nos dias difíceis, é muito mais fácil entregar mesmo, né? E os familiares? Cônjuges?
Eu acho que quem tá perto, né, dá o máximo de amor, de carinho, mas sem sufocar, porque a gente também precisa dos nossos momentos sozinha. Sim, nossa. A gente precisa se recolher, né? E claro que é normal as pessoas ficarem em cima, quererem ajudar e perguntar toda hora e tudo. A gente sente o carinho, o amor de todo mundo, né, Amanda? E isso nos fortalece muito, mas ao mesmo tempo respeitar o tempo do paciente, os momentos, porque em vários momentos eu queria ficar sozinha. Eu acho que quase todo mundo relata isso aí, porque é tanta coisa que você está processando, o corpo sentindo. A químio não é só enjoo, né, gente? É uma fadiga, um cansaço que é inexplicável. Mental e físico. Mental e físico, e vários outros sintomas que não se falam. Então, assim, a gente precisa do nosso tempo. Eu usei de muitas coisas, Roberta, assim. Foi um momento que eu aboli todas as coisas negativas. Então, televisão, eu fiquei muito longe, porque informação negativa, coisa ruim acontecendo, tudo isso, assim, eu realmente tirei. Treinou, né? Eu eliminei mesmo, sabe? Até hoje eu vejo muito pouco por causa disso, porque eu acho que nos alimenta muito mal. Eu faço isso. Então, meditação, oração, ler livros leves, saudáveis, ver filmes gostosos, séries levinhas, nem série, mais ou menos tensa eu via, né? E assim, tem vários, né? Lá na minha página mesmo eu tenho algumas dicas de livro, de documentário, tem um que chama Heal, se eu não me engano é Heal, The Healing ou Heal, tem que olhar lá de novo. Recomendo muito que você veja, porque é o poder da nossa mente de curar o nosso corpo. E eu acredito muito nisso. A fé pra mim é isso, né? Então é energia. Então a gente, não só esses cuidados que a gente falou de alimentação, atividade física e tudo, mas o poder da mente é impressionante. O dia que você foca que você vai ficar bem, que você vai dar conta, que você tem fé que vai dar certo, a tendência é de que as coisas fluam assim, né? E tem dia que é difícil mesmo. E aí eu falava assim, comigo mesma. Sim. O dia que eu não tava bem, eu falava assim, tá bom, Débora, hoje tá tudo bem você ficar assim, porque a gente também não pode negar que tá sentindo, que tá triste, que tá... Gente, até se a gente passar por isso, a gente já tem dias, né? Fora tratamento, nós já temos dias assim, eu me recolho se for algum dia que eu seja mais sensível. E a gente não pode negar, Roberta, sentimento negativo, e o ser humano tem essa tendência. Não, eu não tô triste, não, eu não tô com medo, não, eu não tô com raiva, não. Sim, todos nós sentimos todas essas... A terapia é boa nisso. Muito, é essencial pra gente entender. O sentimento negativo você precisa acolher, né? Então, às vezes a gente precisa desses dias para se recolher e entender esses sentimentos negativos. Então eu falava assim, não, hoje tudo bem você ficar triste, hoje tudo bem você ficar mais quieta, deitada, entregar um pouquinho hoje, mas amanhã eu tô de pé. E eu me prometia isso todo dia que eu não tava bem. E se amanhã eu acordava e não tava bem de novo, eu falava, tá bom, só mais hoje, amanhã eu tô de pé. Até que uma hora eu conseguia. Né? Então a gente não pode desistir mesmo, assim. É uma batalha às vezes muito árdua mesmo, mas que eu acho que é só nessa resiliência de realmente um dia de cada vez, um passo por vez, que a gente vai conseguindo dar seguimento. E quem estiver próximo ter essa sensibilidade mesmo de entender, né? Assim, de respeitar, não forçar. Nem sempre a gente quer visita, nem sempre a gente quer conversar, às vezes a gente quer só um colo, só um abraço, só um tô aqui quando você precisar. Me chama, né? Distrair, chama pra tomar um café, chama pra... Não quero falar de câncer o tempo inteiro, não quero falar de tratamento o tempo inteiro, né? Então, assim, porque a rotina oncológica é extremamente maçante. Extremamente, né? E mesmo no pós, aí eu posso falar do pós também, né? Porque muitas mulheres chegam no pós e acham assim, acabou, que alívio, eu tenho que estar feliz, tenho que estar alegre, e as pessoas te cobram isso. E eu, por exemplo, senti muito emocional no pós, quando acabou, porque eu senti como se fosse assim, quando a gente recebe o diagnóstico, eu falo que parece que é uma convocação para a guerra, né? Seu chão abre e fala, ai meu Deus, vou ter que ir, né? E aí te entregam as armas, te mostram o caminho, e você vai no automático, você vai batalhando, você vai. E acontece um monte de coisa pelo caminho, e você perde gente querida que está no tratamento junto com você. Eu perdi 2 grandes amigas, que eu não posso nem falar que eu emociono. Então é muito difícil, igual uma guerra mesmo. E aí, quando chega no final, a sensação que eu tenho que deve ser a mesma de um soldado que volta da guerra,
entrega as armas, acabou, ufa, alívio, mas ele não se sente feliz, ele não se sente... Um estresse pós-traumático? Não deixa de ser. E aí você não se vê mais naquele mundo, Acha às vezes muito naquele... superficial também, você não se enquadra muito, não é? Às vezes nem no trabalho mais que você fazia, naquele ambiente, com as pessoas que você convivia. Então muda muito o olhar sobre a vida, né? Depois que você passa um trauma desse. E aí eu falo que você precisa se reencontrar. Então eu tive uma dificuldade enorme no logo pós. E as pessoas me cobravam, até minha família. Mas você sempre foi super animada. Alegre. E as pessoas falavam, você não tá feliz? Acabou. E eu falava assim, não, eu tô esquisita, eu não tô bem. E aí realmente a terapia pra mim foi ainda mais importante nesse momento. Pra eu me reencontrar, pra eu ressignificar as dores que eu tinha passado. As cicatrizes que ainda estavam por aqui, não só externas, mas as internas. E aquele retorno pra rotina. É muito difícil, Roberta. 2 anos sem trabalhar. E aí você voltou na pandemia. Foi. Deu aula online. Foi. Então, assim, e o corpo novo, né? Essa mama, né? Autoestima, você resgatar aquilo, cabelos, né? O meu veio completamente diferente do que era, e se aceitar tudo isso. E muita gente falava comigo, Débora, mas você ficou tão bonita, careca. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não me sentia assim, não. Não é bonito, vai ficar bonito. Eu falo, obrigada, mas não era assim que eu me sentia. Exatamente. Sim, né? claro. Então, realmente foi todo um processo de eu me ressignificar, inclusive, diante do espelho. Sim. Né? Então, e aí quando fala, é só cabelo nasce de novo. Realmente, no frigir dos ovos é o de menos, mas escutar isso é muito ruim. A gente não quer perder o cabelo. A gente não tá escolhendo perder o cabelo. Né? É um tratamento que te faz perder o cabelo e tudo que se refere à feminilidade. E como que é o seu trabalho hoje com quem está em tratamento? Isso fica assim, né? É interessante as pessoas saberem que você existe, faz esse né? trabalho, que existe esse trabalho, para Amanda que está aqui saber também. Sim. Então, gente, a fisioterapia dentro da oncologia, ela é muito pouco falada, né? Ainda tem poucos profissionais que trabalham e olha que a demanda a gente está vendo que é enorme. Né? Então a fisioterapia ela pode atuar dentro de todo o tratamento, né? Eu falo desde o diagnóstico até no pós-tratamento, né? Então o cenário ideal é que a fisioterapia já fizesse parte de toda essa equipe multidisciplinar que deve estar o paciente oncológico inserido. Então não só os médicos, oncologistas e mastologistas, mas também o nutricionista, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o psicólogo, e aí vai, né, gente? Tem vários. Mas a fisioterapia, se ela estiver ali desde o início no diagnóstico, a gente consegue avaliar o paciente antes, né, da intervenção de tratamento e às vezes já prepará-lo para esse tratamento, né? Principalmente em relação à cirurgia. Né? Se tiver algum problema no ombro, a gente já reabilitar, porque vai interferir na questão da cirurgia da mama do mesmo lado, enfim, né? E a gente trabalha muito no pós-cirúrgico, que hoje é a minha maior atuação, né? Porque as mulheres que fazem, gente, a cirurgia de mama impacta no movimento desse braço, né? E pode causar algumas sequelas, algumas disfunções, né? Como o linfedema, por exemplo. E a mulher fica às vezes com limitação de movimento. Então, para ela levantar esse braço depois da cirurgia, é um processo. E quando é acompanhado por um profissional capacitado, esse processo é infinitamente mais rápido, menos doloroso, né? E essa mulher pode ficar assim, 100% funcional. Eu aqui, fiz 4 cirurgias de mama, não tenho uma limitação de movimento, porque fiz a reabilitação adequada. Não, e isso eu tô pensando até para quem tem uma atividade, por exemplo, dentista, médico, igual cirurgião plástico, cabeleireira. Pois é. Minha maior preocupação era eu ter alguma sequela nesse braço e justamente o direito que eu trabalho tanto. Então, ninguém pensa nisso, ninguém. E nem os próprios médicos às vezes falam, porque é uma área muito nova e eles não estão acostumados a encaminhar. Então, isso tem sido inclusive um passinho de formiga que eu estou fazendo, eu e os poucos profissionais que atuam nessa área, em Belo Horizonte principalmente, que ainda é bem fechado nisso. Mas se alguém que mora fora quiser ter a oportunidade de fazer com você, você acha que
funciona no online? Você faz Já atuei, sim, atuo. Assim, claro que o presencial... Até porque às vezes a pessoa tem comunidade também. Sim, mas assim, claro que o presencial vai ter sempre mais vantagens, né? Porque tem meu toque, minha percepção, meu toque. Mas na época da pandemia, por exemplo, eu comecei a atender justamente online e fiz reabilitação, inclusive, pós-operatória online. A gente vai fazer dentro do que a gente consegue naquele cenário. Né? E aí depois, né, não só no pós-cirúrgico, durante a quimioterapia, né, a fisioterapia tem vários recursos para atuar na fadiga oncológica, como a própria atividade física, o acompanhamento desse paciente. Eu atuo com pilates, por exemplo, online ou presencial, né? E alguns outros recursos que a fisioterapia tem, laser, a própria terapia manual para vários sintomas que os pacientes têm, neuropatia periférica, o próprio linfedema depois. E no pós-tratamento também, porque a maioria toma medicação por 5 ou 10 anos, tamoxifeno, anastrozol, que são geralmente bloqueadores hormonais ou atuam de alguma outra forma para controle, né, prevenção da doença no pós-tratamento, que tem vários sintomas, né, que dá muita dor nas articulações, nos músculos, e aí a fisioterapia também entra para auxiliar, né, com todos esses sintomas aí. Então a fisioterapia ela pode ir desde o diagnóstico até o pós-tratamento, assim. Se eu for falar, eu vou ficar aqui um dia inteiro falando. Então, quem tiver dúvida, manda, né, aí no YouTube, manda lá na minha página que a gente tira. E quem quiser ter a oportunidade de se tratar comigo, é sempre um prazer ajudar. Eu acho que hoje virou realmente uma missão de vida, porque eu consigo aliar a minha experiência de ex-paciente oncológica com a capacitação dentro da fisioterapia oncológica, né? Então, a conexão que eu tenho com os meus pacientes é realmente assim, bem diferenciada. Com certeza. Por ter passado na pele, porque eu sei exatamente o que elas estão passando. Com certeza. Amanda, e vocês? Falasse assim, Roberto, igual quando a gente conversou, né? Se você... O que você gostaria de falar para todo mundo? Para quem não teve essa experiência, não tem, tá bem, quem está passando também... Mas eu lembro que quando a gente conversou, você veio com essa missão mesmo de vida de disseminar, né, a necessidade assim, das pessoas conhecerem o tema, estudarem, se autoconhecerem. Mas o que você gostaria de falar? Eu acho que realmente se cuidar mesmo, ter os exames feitos periodicamente. E eu acho que o mais importante é realmente tirar isso da cabeça, que o câncer está relacionado com a morte, que o câncer é um tabu. Se a pessoa foi diagnosticada com câncer, ela vai morrer. Assim, a única certeza que nós temos na vida é que todo mundo vai morrer. Eu falo isso todo dia. Imagina quem tá de zumbi aqui na Terra, de fome andando. Exatamente. Então, assim, é difícil, assim, eu estaria mentindo se eu falasse que é fácil. Não, é muito difícil. Muito, mas que a partir do momento que você colocar na cabeça, eu vou vencer, segue o seu caminho até o último dia que vai dar certo. A Débora é exemplo disso, sabe? Então é realmente seguir aquilo. Confie em Deus, em quem você confiar, na energia, e vai seguindo, assim, não importa o que os médicos falam. Eu já saí de consulta com o médico e falei, Amanda, você não vai durar uma semana. Então, assim, só confia. Se você sabe no seu coração que vai dar certo, nade, continua nadando até dar certo. A Débora, se Deus quiser, vai ser o meu futuro. Hoje eu tô aqui nadando. Ano que vem já tá marcado. Vamos continuar aqui agora anualmente falando. Lutar sem cessar, né? É isso mesmo. E o que eu gostaria de falar aqui, aproveitar a oportunidade, são duas coisas. Primeiro, a gente tem tudo que a gente conversou, eu vou falar são lições de vida que eu levo. Primeiro, se a gente não fizer por nós mesmos, ninguém faz. Ninguém. Todos sentem isso. E que o tempo é nosso ativo mais valioso.
Sem dúvida. Gente, a gente não sabe, né? Que independentemente do tema que a gente está falando aqui hoje, a gente não sabe se amanhã a gente está aqui. Por N motivos, igual você falou, a única certeza que a gente tem é que às vezes você fica ali sem conversar com alguém por uma besteira, você não sabe se vai ter oportunidade de falar com a pessoa de novo. Às vezes fica aí perdido muito com questão material, de aparelho. Não, aqui, vive sua essência, seja feliz, curta todo dia esse momento aqui, ó, como se fosse o último. Ser feliz todo dia. Todo dia, leve, entendeu? É isso que a gente leva, né? Assim, são os bons momentos e o que a gente tiver aí no mundo para poder passar pro outro, para ajudar todo mundo, mas assim, o tempo é nosso maior ativo, assim. Então acho que a gente não pode desperdiçar a vida. Sim. Né? E essa questão de realmente tomar as rédeas da nossa vida. Em todo sentido, saúde, finanças, tudo. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade, né? E não ficar buscando ali culpados, isso, aquilo. Eu não tenho palavras para agradecer vocês duas, mas assim, a Amanda que fez, né, hoje a rádio, então assim, é uma guerreira. Guerreira de estar aqui, assim, parabéns. Muito, eu tenho certeza que vocês duas estão sendo, Débora então, né, que já passou ali por um momento pior, tá sendo exemplo mesmo, para dar esperança para as pessoas. Aí eu falo com aquele médico lá, ó, né? E espero que ela seja assim, um modelo, um exemplo. Por isso que eu queria muito conseguir conversar com vocês duas juntas, porque eu acho que ia somar muito, assim. E te agradecer em especial, porque eu sei que você deve estar hoje exausta, mas tá aqui. E já tenho certeza que ela já tá levando isso como missão de vida. Sem dúvida nenhuma. Né? O Instagram da Amanda é Amanda Rosa. R Rosa, são dois Amanda R Rosa. Isso. @nasce uma borboleta, @franco patrimonial. Mandem os comentários, direct para as meninas, para mim, para todo mundo. A gente vai encerrar essa live, esse podcast, mas a gente vai continuar na luta, né, gente? Inclusive, Débora, adorei o broche. Pois é. Vou usar, inclusive, não lembrar. Mimos da Lila Laser. Nossa. Muito bacana, adorei. Vou levar ele comigo até. Todo ano eu vou usar agora. Na verdade, isso aqui é até pra mim. Outubro rosa o ano inteiro, né, Roberto? Que é o que eu falo muito na minha página. Claro que fica, né, sempre marcado aí o mês de outubro para o câncer de mama, conscientização, mas a gente tem que preocupar com a nossa saúde o ano mesmo. inteiro. Mas hoje eu fiquei feliz, porque a minha cliente falou que ela não tem tempo nem de respirar, porque nesse mês, de fato, muitas pessoas lembram. Então a gente agora pode ter lembrado algumas pessoas para irem fazer. Não deixem de fazer, pelo amor de Deus. Por favor. Né? Meninas, mesmo. Obrigada de coração. Eu que agradeço, um prazer conhecer a Amanda. E ano que vem já tá marcado o outro. Tamo junto. Amém. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Aí eu acho. Deu?